Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje tem o tema mordomia. Mais especificamente, vou chamar de mordomia cristã. Louvado seja o Senhor. Nossas aulas estão baseadas no livro de Neemias. Eu peço que depois você leia aí na sua casa, Neemias capítulo 5, do versículo 14 ao 18. Agora eu vou ler apenas o 18, que diz assim: o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também à minha custa. Eram preparadas aves e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Leu 19 também. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Louvado seja o Senhor. O que é ser um mordomo? O que é mordomia? Você sabe, já pensou sobre isso? Essa aula é muito propícia, é um tema atual, que o Senhor venha te abençoar. Eu acredito que a nossa visão cristã ela vai ser impactada por essas aulas no tema mordomia. E qual o propósito dessa aula, meus amados? Meditar nos princípios bíblicos de como o cristão deve proceder em relação aos seus bens, talentos, dons, tempo que Deus confiou graciosamente a cada filho. O que é um mordomo, meus amados? O mordomo é um administrador. Nós vamos ver aqui alguns versículos no Novo Testamento, cuja palavra grega ela é traduzida para mordomo. O seu significado é administrador. Amém? Como ensinamos na outra aula sobre planejamento, Neemias foi um grande administrador. Um mordomo fiel ao Senhor. Nós vamos ver isso em todo o seu exemplo de vida. Mas para começarmos essa aula, quero só citar aqui o conceito, Mordomo é um administrador, poderia ser uma pessoa que nasceu livre, um escravo ou um liberto, para quem o chefe da casa ou o proprietário tinha confiado a administração dos seus afazeres, o cuidado das receitas e despesas e o dever de repartir a porção própria para cada servo e até mesmo para as crianças pequenas. Todo cristão, todo crente é um mordomo do Senhor. Somos mordomos, somos administradores de Deus. Eu gostei muito de uma afirmação que está no Manual Batista Nacional, página 19. A mordomia cristã concebe toda a vida como um encargo sagrado, confiado por Deus, e exige um emprego responsável de vida, tempo, talentos e bens, pessoal ou coletivamente no serviço de Cristo. Então, falar de mordomia cristã, de que nós somos administradores de Deus, eu vou tratar da mordomia do tempo, da administração, mordomia dos bens, do relacionamento pessoal, nosso cuidado com as pessoas. Envolve a nossa vida inteira, amados. E é bênção quando o crente ele entende isso. Amém? Lucas 12 vai ter então a palavra grega traduzida para mordomo, algumas versões administrador. Em Romanos 16, 23, a mesma palavra para tesoureiro. Em 1 Coríntios 4, 1, 2 para despenseiros. E assim por diante nós vamos ver no Novo Testamento a palavra grega
oikonomos, traduzida para mordomo. Amém? Louvado seja o Senhor. E qual a base bíblica para afirmarmos que todo cristão é um mordomo de Deus, é um administrador, ou seja, nada que temos, essa casa, ela pertence ao Senhor, não é minha. Esse terreno que eu tenho aqui o direito de posse, e possivelmente sua casa, que você tem a escritura, mas a terra que habitamos, o Senhor que fez e pertence a Ele. E isso vai estar em Salmos capítulo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Toda a terra é do Senhor, você é dono. Ele nos entregou para cuidarmos e habitarmos nela. Salmo 50, do versículo 10 ao 12, vai dizer que Deus é dono de todos os animais do bosque, de todas as aves. Vai dizer ainda que o mundo é meu, diz o Senhor. Então até os animais do campo, do bosque, a formiguinha, tudo pertence a Deus. E como administradores do Senhor, devemos cuidar também muito bem da natureza, dos animais, do planeta em que habitamos. Não vou entrar em detalhe na mordomia nesse contexto da vida, dos animais, da natureza, da ecologia. Mas fica aqui essa palavra de que temos que ser bons administradores disso. Êxodo 19:5 vai dizer: toda a terra é minha. Então, meus amados, os seres humanos criados por Deus, eles devem ao Senhor até o fôlego de vida. Deus nos deu vida, soprou a vida, deu vida a Adão. Louvado seja Deus, e isso vai estar em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, Atos 17 e 28. Sendo assim, ninguém possui nada que não haja recebido do Senhor. Tudo que temos, nosso corpo, nosso fôlego de vida, a nossa casa, os filhos no lar, a esposa, tudo concedido pelo Senhor. Nada é meu, nada é nosso. Deus graciosamente nos deu a vida em seu Filho Jesus, até tudo pertence ao Senhor. Seremos cobrados como administradores. Como tem sido a sua administração? Do seu lar, dos seus bens, como tem administrado? Como mordomo fiel, prudente? Eu quero deixar aqui o testemunho do pastor Enéas Tonini. Eu vi por umas 2 vezes no seminário. Pastor Enéas, um líder ali no seminário, professor, trabalhando ali no seminário, o responsável ali pela secretaria do seminário, dizia que o pastor Enéas chegava ali na secretaria e perguntava para o irmão: como estão as finanças do seminário? E ele respondia: pastor, estamos fazendo melhor, né? Na verdade, algumas vezes não estava muito bem, não sobra dinheiro, essa que é a verdade. E o pastor Enéas fazia um cheque, eu entregava um cheque a ele e falava: olha, usa esses recursos para o seminário. Então, um homem doador, irmãos, uma pessoa que, tendo ali o direito até de receber pelas aulas dadas, como trabalho, mas na verdade ele investia no seminário teológico com o seu próprio recurso. Isso é um exemplo para nós. Então o cristão, como mordomo de Deus, ele deve administrar bem os recursos que o Senhor lhe dá, né? A administração do dinheiro, a mordomia do dinheiro. Em Lucas 16, capítulo 1 ao 13, vai falar sobre um administrador que foi
considerado infiel. O administrador ele é denunciado por fraude ao seu senhor. Para fazer amizade, ser recebido por esses amigos, após sua demissão, ele oferece desconto das dívidas. Vai dizer o texto em Lucas 16 que ele chega em quanto deve. Um exemplo, eu devo 100, põe aí dívida de 50 e paga 50. E assim por diante ele vai fazendo com o propósito de, quando meu senhor me mandar embora, eu vou ser recebido nas casas, eu vou ter apoio. Eu vou conseguir, de repente, trabalhar em outra fazenda, ser mordomo em outro lugar. E o senhor do mordomo elogia ao ver que recebeu os valores dos devedores. O mordomo infiel é utilizado como ilustração de que até mesmo o perverso sabe cuidar de si mesmo e se precaver contra o mal vindouro, ou seja, esse mordomo está vendo que vem o mal pela frente, onde ele será demitido da sua administração, ele vai passar por apuros, ele começa a tentar conseguir amigos, apoiadores para o futuro. Ele utiliza os recursos que tem para fazer amigos, visando contar com eles nos dias de dificuldade que viriam. O administrador citado em Lucas 16 é desonesto. Jesus fala isso no versículo 8. O ponto aqui é a astúcia, a inteligência de comprar amigos terrenos. É ter essa perspicácia. E nós, como devemos utilizar as riquezas deste mundo? No próprio capítulo de Lucas 16, o Senhor vai falar: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, devemos usar bem as riquezas aqui da terra, de maneira a, como que eu posso dizer, usar bem de maneira a investir nas coisas lá do alto. Amém? Louvado seja o Senhor. No Evangelho do Reino, investindo os recursos financeiros. Então, como deve ser a nossa mordomia cristã? Colaborar para que a pregação permaneça e cresça, investir na pregação do Evangelho, sendo um mordomo fiel, conforme Mateus 6:20, ajuntar tesouros nos céus. A recomendação é utilizar as riquezas com fins celestiais e eternos. Amém? Que quando chegarmos lá, os pecadores alcançados pela pregação da palavra nos receberão. Então, queridos, os cristãos deveriam ser mais astutos, porque estão preocupados com as questões eternas e não apenas as questões terrenas, conforme 12:33, Mateus 6:19-21. MacArthur vai falar isso em seu livro Comentário Bíblico de Gênesis e Apocalipse. E conforme Lucas 12:45, o mordomo infiel desonra a Deus. Vai dizer lá em Lucas 12 que ele utiliza os bens de maneira egoísta, desequilibrada, gasta com prazeres diversos, espanca os criados e as criadas, come e bebe e se embriaga. Muitas pessoas fazem isso nos nossos dias. A terra pertence ao Senhor. Mesmo que a pessoa não seja cristã ou cristão, a fazenda que ela tem, o que ela está usando é de Deus. Pode ser um mordomo infiel, ou seja, a pessoa tem bens deste mundo e usa para oprimir os outros, perseguir, para os prazeres próprios, usa para o pecado, para se esbanjar no pecado, e não mais em amor com o próximo. Mas, amados, no nosso caso, a mordomia cristã, nós devemos usar os recursos. Claro, primeiramente, temos a questão do sustento da nossa família, e aliás, o Senhor nos dá os recursos para isso. Não é? O dinheiro ele não é só nosso, na família ele vai ser utilizado para o sustento, para cuidar com os filhos.
E de uma maneira mais ampla ainda, nós devemos cuidar do sustento dos trabalhadores da obra de Deus, pastores, missionários, investir na plantação de igrejas, evangelização, discipulado, a construção do prédio próprio, o aluguel, né, e outras despesas que a igreja tem. Investir no fortalecimento dos seminários teológicos, os seminários teológicos bíblicos, como é o nosso lá em Estonini, é uma escola de líderes. Nesse seminário foram formados a maioria dos pastores da Batista Nacional e pastores de outras denominações que ali estudaram. Então, nesse sentido, você está investindo no discipulado, na evangelização e na Igreja de Cristo. Precisamos ter, então, uma visão ampla da obra de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. E qual a base bíblica, irmão? Lucas 10, 7. Quando Jesus envia os discípulos, ele diz: ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. Em 1 Timóteo 5,18, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Coríntios 9,11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Ou seja, quem trabalha na obra, ele necessita ser sustentado, ter um apoio financeiro na obra do Senhor para se dedicar mais tempo, todo o seu tempo, ao pastoreio, à obra de Deus. Amém, amados? E qual o modelo que nós utilizamos hoje na Batista Central de Poá, nas igrejas ortodoxas? Modelo de contribuição, dízimo e ofertas. O dízimo é a 10ª parte, então vou separar 10%, ganhei R$1.000, separo R$100. O dízimo, o pastor Elcio dizia que é justo porque todos então entregariam 10%. Sim, por amor, com fé. Esse é o modelo. E o mordomo cristão, ele sabendo que tudo pertence ao Senhor, ele entrega com alegria. Não é por imposição, não é com legalismo, não é uma troca com Deus, não se trata de demonstrar que tem fé somente por mostrar e fazer uma troca com Deus. Não se trata de nada disso. Se entrega porque sabe que é mordomo, é grato ao Senhor, porque tudo que tem Deus deu, a graça do Senhor foi derramada, e em gratidão ele entrega nessa visão de administrador fiel e sustentar a obra do Senhor, com interesse que a obra cresça, que pessoas sejam alcançadas. E para isso precisamos enviar missionários, formar pastores e líderes, pagar lá a conta de água, de luz e os planos cooperativos que temos com a nossa Batista, Convenção Batista Nacional, que envia missionários e tem vários trabalhos. Em Gênesis capítulo 14, do 18 ao 20, afirma que Abraão voluntariamente entregou dízimo a Melquisedeque. Então, o menor Abraão honrou a Melquisedeque, entregou. Melquisedeque então abençoou Abraão. Esse ato demonstra que Abraão é tremendamente grato a Deus pela vitória recebida. Nós, a exemplo de Abraão, entregamos dízimo e também ofertamos a Jesus, nosso sumo sacerdote para sempre. Hebreus vai nos dizer isso, que Jesus é nosso sumo sacerdote. E ele é conforme o sacerdócio de Melquisedeque. Portanto, o sacerdócio de Cristo, que é da linhagem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico. Irmãos, na contribuição eu vejo esse princípio. O princípio do amor, da gratidão, de contribuir na obra do Senhor. Há um princípio. Amém? Desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, onde se entregava dízimo, entregava ofertas, e antes da lei mosaica, Abraão entregou dízimo voluntariamente.
Ou seja, ali no Antigo Testamento, na lei, o sacerdócio levítico recebia dízimos. E eu penso que o sacerdócio de Cristo, que é superior, de igual modo deve ser honrado, reverenciado com fé, amor e alegria, porque o Senhor é nosso sumo sacerdote. E no Novo Testamento, como já expliquei no início, nos afirma que o obreiro é digno do seu salário, que deve ter um sustento no nome do Senhor. Então, nesse sentido, eu penso que é um bom modelo o dízimo e as ofertas, né? Porque não seria digno de ser honrado até mesmo para além do dízimo, como fizeram os irmãos voluntariamente em Atos dos Apóstolos? Em Atos dos Apóstolos, os irmãos sabem, algumas pessoas vendem suas propriedades e entregam tudo, voluntariamente. Não foi pedido isso, eles fazem amor. Então não entregaram 10%, entregaram ali porque vendo irmãos que passavam necessidade. É um caso ali somente em Atos, mas nos demonstra o que? Essa disposição em doar, reconhecendo que ao Senhor pertence tudo. Nós temos bons testemunhos a dar sobre isso. Já citei o pastor Inés Tonini, nosso irmão Alencar, conheço e posso falar, né, nesses anos de vida cristã, apoiou trabalhos nas congregações nossas, na nossa igreja local, como diz a música, um louvor, flores em vida, irmãos. Vamos citar também os vivos, né? Nosso pastor Ricardo, na questão dos retiros espirituais, várias vezes vimos e outros irmãos colaborando com os retiros, colaborando financeiramente, colaborando para que o trabalho ocorra bem. Irmãos que vão além, amém? Que devemos imitar. Queridos, nós temos uma responsabilidade social também. Então, como que devemos administrar o recurso financeiro? O cuidado com os santos, com o corpo de Cristo. Leia depois 1 Coríntios 16, do 1 ao 24. A Bíblia, por vezes, nos chama a responsabilidade com a comunidade dos santos. São vários versículos, vários textos falando para cuidar dos irmãos em Cristo, primeiramente. Não é? O apóstolo Paulo solicita oferta, por exemplo, nesse 1 Coríntios 16. Uma oferta para atender e socorrer as pessoas pobres da igreja de Jerusalém. A região da Judéia passa por grande fome, em Atos 11. O cristão deve dar para pessoas que não fazem parte da sua igreja, seja na visão evangelística, seja na visão da ação social. A igreja não vive para si mesma, com base em 1 Coríntios 16. Gálatas 6,10 está escrito: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Mateus 25, do 40 ao 45. Jesus comparou as dádivas repassadas aos irmãos na fé como se fossem a Ele próprio, quando Ele diz a palavra do Senhor, né? Estão fazendo a mim, quando vão visitar. Na comunidade dos que creram, os que tinham necessidade eram socorridos, em Atos 2,44. Amados, também é muito importante, a Bíblia vai nos chamar a atenção a isso, cuidado com o uso da própria família. Importantíssimo isso. Como posso ser um bom mordomo de Deus, um bom administrador, grato por tudo aquilo que o Senhor me deu e desprezar a minha própria família? A palavra vai nos exortar a que isso não deve ser feito. Nós não podemos fugir, não se pode fugir dessa responsabilidade. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, Marcos 7, 10, Efésios 6, 1, 2, fala para honrar pai e mãe. Isso inclui tratá-los com respeito, amor, reverência e dignidade, bem como auxiliá-los financeiramente. Os filhos, mesmo maiores de idade,
casados, se o pai e a mãe passam necessidade, convém, é bom ajudar, e é financeiramente, amados. Amém? Isso se aplica a um irmão de sangue, a um parente, ou seja, se nós não cuidarmos da nossa casa, como que eu vou ajudar o próximo? Ou aos irmãos em Cristo, se eu não cuidar daqueles que são do meu sangue, né? Inclusive, 2 Timóteo 5,4 vai dizer: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Obviamente, a família também, nos referimos a quem pode ajudar, e podendo, devemos fazer. Claro que eu quero relatar aqui, nessa aula, que a Bíblia vai dizer também, vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, a palavra tem essa preocupação de chamar a atenção àqueles que venham a se aproveitar de um contexto da igreja e desejar ficar sem trabalhar, só comendo e bebendo. A palavra é clara e vai dizer: quem não quer trabalhar, que não coma. Deve trabalhar. Então, nos referimos aqui às viúvas realmente viúvas, aos pobres realmente pobres, e que têm suas necessidades aí prejudicadas, né? Na alimentação, inclusive, e nesse tempo difícil que passamos, devemos estar atentos a isso, com a nossa área social da igreja, atentos àqueles que têm necessidade até mesmo de comida, e em amor estar disposto a ajudar, primeiramente aos da própria família, sangue, a família cristã, o corpo de Cristo. Amém? Em primeiro lugar, as famílias e não a igreja têm a primeira responsabilidade por suas próprias viúvas, retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. MacArthur vai dizer isso. E finalmente, meus queridos, o cuidado com o próximo. O irmão, eu digo próximo, é aquele que está fora da igreja, e os homens em geral. A Bíblia recomenda também, conforme Gálatas 2,10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Lucas 10,33 nos cita o samaritano, que você conhece. Ele é um bom exemplo dessa ajuda ao próximo. Ele utiliza os recursos deste mundo, o seu tempo, o seu recurso financeiro, e socorre alguém que estava necessitado, estava precisando. Devemos agir da mesma maneira, é um exemplo para nós. Hebreus 13, versículo 2 vai dizer: não vos esqueçais da hospitalidade, irmãos. Receber bem alguém em sua casa. Isso no Antigo Testamento ele é muito valorizado. Aliás, a palavra vai se preocupar com isso, até no tocante às contribuições, ao dízimo. A palavra vai se preocupar com a viúva, com o estrangeiro. Amém? Então é importante também ser hospitaleiro. Temos também na mordomia a administração do tempo. Devemos aproveitar as oportunidades, queridos. O tempo é precioso, né? Devemos remir o tempo, usar bem o tempo. Em 1 Coríntios 16, do 5 ao 9, é um bom exemplo que temos para isso. Aproveitar as oportunidades para contribuir no crescimento do reino, evangelismo, discipulado, sentar para aprender, servir ao próximo, congregar. Pastor Hernandes Dias Lopes vai citar em um estudo que a sociedade moderna gosta de matar o tempo, com tudo o que for possível. Paulo nos ensina em Efésios 5, 15, 16 a remir o tempo, porque os dias são maus. O sábio age assim. A ideia aqui é resgatar o tempo mesmo, né? Resgatar o tempo e não perder as oportunidades para fazer o bem.
Seu tempo não pode ficar preso ao entretenimento exagerado, ao comodismo, a gastar tempo. É bom descansar, é bom ter lazer, um pouco de entretenimento, mas a palavra nos chama a usarmos o tempo com sabedoria, no sentido de juntar sim, tesouros nos céus, no sentido de, naquele dia que chegarmos na glória, podemos contemplar vários amigos, irmãos e conhecidos, pessoas que eu posso dizer, um dia eu falei de Jesus para ele, esse eu evangelizei, eu discipulei, e lá na glória, naquele dia, nessa grande festa, podemos ver o resultado do nosso trabalho. Porque tudo aqui é passageiro. Então, há quem utilize os recursos desse mundo de forma egoísta, avarenta, para gastar somente consigo mesmo. E não tem tempo e não pode utilizar o recurso para um fim proveitoso, para o próximo, no reino de Deus também, etc. Amém? 1 Coríntios 16, 9. O apóstolo Paulo vai dizer: uma porta grande de oportunidade para o trabalho se me abriu. Mesmo diante das lutas em Éfeso, Paulo decide ficar enquanto a porta estiver aberta. A preocupação do apóstolo Paulo é uma oportunidade, uma porta se me abriu. Para quê, irmãos? Para fazer a obra do Senhor. Amém? Devemos nos perguntar quais são as oportunidades que Deus está nos dando hoje. Como posso usar o meu tempo hoje e glorificar a Deus? Como posso glorificar ao Senhor usando meus recursos financeiros? Como posso glorificar o Senhor nos meus relacionamentos? Que é o próximo ponto aqui, a modomia dos relacionamentos. Em 1 Coríntios 16, vai nos mostrar na vida de Paulo isso. Nós devemos valorizar as pessoas. As pessoas também, elas pertencem a Deus. Deus criou o homem. Nós devemos valorizar. E Paulo não era apenas um ganhador de almas, ele era um fazedor de amigos. Paulo era um mobilizador de pessoas para se envolverem na obra de Deus. Amém? Pastor Hernandes vai dizer que dinheiro e oportunidade não tem nenhum valor sem as pessoas. Pessoas são muito importantes. O maior patrimônio da igreja não é seu prédio, mas as pessoas. Jesus investiu todo o seu ministério em pessoas. Se as pessoas estiverem preparadas, Deus irá suprir ambos, dinheiro e oportunidades, e sua obra será realizada. Amém? O pastor Hernandes conta a experiência dele nos Estados Unidos. Ele foi para lá estudar, deixou a igreja autorizou, tudo concordado, foi estudar com os recursos limitados. E ele testemunha que foi sustentado por pastores e igrejas ali, investiram na vida dele, ele tem então abençoado o Brasil com seu ensino, suas pregações. Amém, meus amados? Eu tenho a experiência também de ter ido ao seminário, na época, em alguma época da minha vida eu achava que não dava para encaixar no orçamento os valores, mas Deus me deu graça. Em 2015, quando eu fui para o seminário, 2015, 16, 17, foi tudo pago e o Senhor superabundou nesse investimento que eu fiz na obra. Costumo dizer que 2015 e 16 foram anos que mais fui abençoado financeiramente na empresa, mesmo me dedicando mais à obra de Deus. Louvado seja o Senhor, tudo fluiu e tudo foi bem. Você tem o hábito de valorizar o trabalho das pessoas? Você tem o hábito de elogiar as pessoas? Tem o hábito de encorajar pessoas? Irmãos, devemos fazer isso, né? O apóstolo Paulo, ele trata as pessoas pelo nome, ele recomenda, agradece,
Ele envia e apoia e valoriza o jovem Timóteo e recomenda Apolo, que era um grande pregador, e demonstra que não tem ciúmes nenhum. Louvado seja o Senhor. Então essa é a mordomia do tempo. Nós precisamos cuidar bem das pessoas. Amém, querido? Espero que você tenha sido abençoado por essa aula. O tema mordomia é muito amplo, tem muito mais assunto para tratar se formos esticando a aula, mas eu quero que você fique com essa palavra. Administre bem os seus recursos financeiros. O Senhor te deu para cuidar da sua família. O Senhor quer o nosso bem e deseja nos prosperar. A reflexão que fica é como usamos isso. Há pessoas que querem juntar e planejam, e alguns até que vão dizer: eu não ajudo o próximo, eu não posso investir mais porque eu tenho pouco. Mas a palavra nos chama exatamente a sermos fiel nesse pouco e praticar a boa mordomia com aquilo que o Senhor nos deu. E conforme o Senhor vai nos acrescentando, nós vamos então abençoando mais. Mas se a nossa mentalidade não for tratada, se eu com os recursos que eu tenho hoje não conseguir contribuir, ajudar, participar, então quando eu tiver muito, talvez a minha mente não está treinada para isso. Talvez seja mais difícil ainda começar a praticar a boa mordomia. Administre bem seu tempo, seus recursos financeiros, os relacionamentos humanos. Precisamos cuidar bem da natureza, cuidar bem de tudo que o Senhor nos deu. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Creia em Deus, confie no Senhor, planeje essas áreas da sua vida, faça o seu planejamento, coloque diante de Deus e o Senhor te abençoará. Amém? Tenhamos fé no Senhor que esses momentos difíceis que estamos passando vai passar e que, como várias pregações que ouvimos, é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor Jesus, é Deus que nos alimenta. Ele cuida até do passarinho, Ele cuida do animal menorzinho que Ele fez. Ele vai cuidar dos seus filhos, com certeza, né? O Senhor, Ele está conosco. Amém? Vamos orar? Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa aula, desse tema mordomia cristã.